Amém? Oh, glórias. Amém? Lê todos comigo. 1, 2 e 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Podeis assentar. Amém? Diga para o irmão, assim foi como Deus te encontrou. Assim foi como Deus te encontrou. Diga para o irmão, assim Deus te encontrou. Assim Deus te encontrou. Diga morto. Muerto. Diga, não havia vida em ti. Não havia Não havia nada. nada. E Cristo, ao te encontrar morto, Ele vindo para te entregar o quê? Vida. Ele vindo para te entregar o quê? Vida. Ele vindo para te entregar vida. Sabe, aún nós outros mortos, em nossos pecados e nossos delitos, o Senhor colocou uma fé em nós outros, para poder nos levar até seus pés, hasta ter um encontro com esta vida. Eu quero dizer uma coisa. Quem aqui entrou um dia dentro de uma igreja e o pastor dijo: aquele que quer aceitar a Cristo como seu único, suficiente Salvador, e tu veniste aqui à frente e confessaste a Cristo, levanta tus mãos. Esse dia não foi tu que aceitaste a Ele, mas foi Ele que te encontrou. E todo esse desenho, toda essa estrutura que Ele preparou, podemos até pensar que foi nós outros que naquele dia decidimos: estou cansado de pecar, estou cansado dessa vida, estou cansado dessas dificuldades e eu vou aceitar esse Cristo. Não, Ele formou todo esse momento, sabe? Ele formou toda essa estrutura para poder te atrair a Ele, para Ele poder te entregar essa vida e essa vida eterna. Diga para todo mundo: todo foi estratégia de Deus. Todo foi estratégia de Deus. E nós outros pensamos que hacemos partes e que participamos em algo para que Cristo pudesse nos encontrar. Eu te pergunto: um morto pode sentir alguma coisa? Algum morto pode ter alguma emoção? Ele tem algum sentido? Ele não sente nada. Mas diga uma coisa comigo: todas as coisas me ajudou para bem, para o bem, para o cumprimento do propósito. Toda a tua trajetória, toda a tua história, tudo o que te trago aqui nesta manhã, eu não sei se foi uma invitação do vecino, eu não sei se foi a invitação de Fernando, eu não sei se tu veniste aqui porque estava sem entender o que fazer, mas eu te digo uma coisa: se chegaste aqui hoje nesta manhã, ou se chegaste naquele dia aos pés de Cristo, é porque Ele tinha um plano arquitetado contigo, e tu não eres outro de um acaso, tu haces parte da edificação da casa de Deus. Tu haces parte do plano eterno de Deus. Diga comigo: de eternidade. A eternidade. Ele é Deus. E Ele nunca deixou de ser Deus. E tu fazia parte disso. Tu está entendendo isso? Diga para tu irmão: tu entendes isso? Que Ele que te conduziu, que Ele introduziu seu amor, que Ele provocou todas essas coisas. E eu te vou dar uma notícia: Ele sigue provocando todavia, para que tu te despertes, para que tu te levantes, para que tu escutes a voz de Deus. Há pessoas aqui nesta manhã que ele pensa que o propósito se encerrou, que na carreira que ele pode guardar a sapatilha e parar a carreira, mas o Senhor diz: olha aqui nesta manhã, coloque o sapato outra vez, coloque a espada outra vez,
chegaste, tu não cooperou com nada. Foi Ele que colocou tudo. De alguma maneira, o Senhor já estava te amando. De alguma maneira Ele queria se revelar para ti. E de alguma maneira, Rabonde Castro que andere mandarabacai, Rebonde Cataramandarabassome. Ele quer revelar para ti o propósito. De alguma maneira Ele quer revelar para ti o que Ele tem designado para a tua vida. De alguma maneira Ele está tentando te empurrar para que tu entenda nesta manhã. Aleluia, aplaude a Jesus. Seguimos no versículo 2 de Efésios. Viviam em pecado igual que o resto da gente, obedeciendo al diablo. Assim que estávamos. Todos chegaram da mesma maneira, obedecendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo. Diga comigo, el líder, los líderes de los poderes de este mundo. Hay un líder que yo quiero hablar más abajo sobre las ventajas que tenemos. Pero yo quiero decir una cosa, hay líderes, hay poderes de este mundo, invisibles. ¿Quién es? El espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Seguimos. Todos vivíamos así en el pasado. Diga, todos nosotros estábamos iguales. Vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos proyectos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Es así. Miren, el versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, según los deseos de nuestras pasiones, inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos proyectos del enojo, objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Mira, yo quiero leer lo que tengo aquí. Y los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ve que todos nosotros teníamos debilidades, deseos, sueños, pasiones, pero todo lo que nosotros estábamos construyendo, nosotros estábamos construyendo partido de un principio de una carne. Todo lo que nosotros estábamos construyendo tenía otra orden. Diga, yo estaba construyendo otras cosas, con mi propio pensamiento, con mis propios sueños, con mis propios objetivos. ¿Y para qué que Cristo me salvó? Él me salvó para introducir su vida en mí, para que yo no tenga que hacer más partido de mi carne, mas yo venga a ser direccionada por la vida que habita en mí. Yo te pregunto, ¿cuál es la vida que habita en ti? Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Por favor, hermanos, não trae vaso para o templo. Amém? Aplaude a Jesus. Aunque estávamos muertos, teníamos sueños, deseos y todas as coisas, pero tenía una origen. Os deseos de nossa carne, a concupiscência desta vida. Nosotros fluía para esse lado, para todos esses desejos. Mas quando Cristo
Ele introduziu sua vida. Tudo tem que ser cambiado. Diga para o teu irmão, quando Cristo entra, tudo tem que ser cambiado. Quando Cristo ele entra em nossa vida, nossos sonhos cambiam, nossos projetos cambiam, nosso caminho cambia, nossa vida tem que haver um cambio. Por isso eu te pergunto nesta manhã, ¿ha recebido esta vida de Deus dentro de ti? Porque se tu não recebeu, hoje é uma manhã de receber mais de los cielos. E Ele te salvou, diga comigo, Ele me salvou. Quando eu estava morto. E quando Ele me salvou, Ele me entregou sua vida. Diga comigo, quando Ele me salvou, Ele me entregou sua vida. Quando Ele me salvou, Ele entrou em tua vida. Ele te conduziu. E Ele te salvou. E quando Ele te salvou, diga comigo, eu he hecho parte. Eu hice parte da família de Deus. Diga, quando Ele me salvou, quando Ele me chamou, eu hice parte da família de Deus. E eu tenho uma notícia para ti nesta manhã. Tu haces parte da família de Deus. Tu já não haces mais parte do império das tinieblas. Tu já não estás dominado para o líder deste mundo. Mas tu vida, tu casa, tu família está debaixo da presença do Espírito Santo. Diga, eu he hecho parte desta família. Primeiro Ele te salva e te hace parte desta família. Aleluia. Ele te deu acesso. Pero temos que entender que não é só isso. Não é solamente ser parte. Eu sou da família, mas não é solamente ser da família. Diga comigo, Cristo, Ele tem um negócio. Diga, Cristo, Ele tem um negócio. E Ele não solamente me chamou para ser salvo, para ter a vida e para ser a família, mas Ele também me chamou para ser parte de lo que Ele está construindo, de lo que Ele está edificando, lo que Ele está haciendo. Mas sabe qual é o problema? Tu não entendeu todavia. E tu não usa esses poderes. Tu não usa essa graça. Tu não usa esse favor. Tu não usa essa vida. Tu solamente tem. E solo isso não basta. Deus tem um negócio. Pero en el negocio del Padre não trabalha todos os dias. É triste, é de sentar, é de se lamentar. Sabe por quê? Porque nos negócios del Padre não trabalha todos os filhos. Trabalha um, mas não trabalha o outro. Um está edificando e o outro não está edificando. E por quê, pastora? Diga-me por quê? Por quê? Porque eu não amadureço. Assim é. Diga comigo por quê? Por quê? Porque eu não me graduo. Porque não há um crescimento. Você só glória a Deus. Eu não vim aqui para te pegar. Eu vim aqui para te despertar. Toca teu irmão, eu vim aqui para te despertar. Que é um negócio que Deus, Ele confiou em tus manos, que Ele depositou em tus manos, que Ele confia que tu és capaz de executar. É tempo de graduar-se. É tempo de crescer. É tempo de amadurecer.
los hijos, ellos quieren amadurecer y cuidar de los negocios de su padre. Jesús, cuando Marta y María lo perdieron la fiesta, María llegó hasta Jesús y dijo: ¿dónde estaba? Él dijo: yo estoy cuidando de los negocios de mi padre. Aleluia. Ele não estava preocupado com a festa. Ele não estava preocupado se seu padre e sua madre se iam. Ele entendia que ele tinha um propósito e ele tinha que cuidar dos negócios que tu padre lhe confiou. E Jesus tinha quantos anos? Com 12 anos Jesus estava cuidando dos negócios de seu pai. E tu aí com a cabeça branca não entendeu todavia que o Senhor te chamou para coisas sobrenaturais. Amadureça. Hasta quando tu vai querer esse evangelho que te massageia, que passa na mão em tua cabeça? Não, o evangelho é confronto. O evangelho é o encontro verdadeiro com tu Salvador. Deus não te chamou para estar oscilando. Deus te chamou para estar posicionado. Estou cuidando dos negócios de mi padre. Sanbalat e Tobias queria derribar a obra, queria cessar a obra, queria parar Neemias, mas nadie para quem está determinado. Pergunta para esta pessoa: está determinada a vencer? Está determinada a afrontar os tampos? Sanbalat e Tobias. Ai, Deus não é hecho como eu quero. Ai, Deus não entrou como eu queria que entrasse. Foi para a obra, foi cessar a obra. O que Neemias respondeu? Dime. Cadê a igreja? O que Neemias respondeu a Sanbalat e Tobias? Eu não barrarei daqui, porque se eu barro daqui, cessaria a obra. Satanás quer que tu pare para te matar. Satanás quer que tu pare para te destruir. Satanás quer que tu retroceda para que tu não alcance a tua vitória. Aleluia. Mas sabe o que passa contigo? Tu entrega todas as vezes na bandeja para Satanás e depois vai querer culpar ele. Não culpes dos erros que tu cometiste de não ouvir a voz de teu Deus. Porque Ele habla. Ele não é um ser que não habla. Ele não é uma madeira, Ele não é um palo, Ele não é um ladrilho, Ele é um ser vivente. Que quer gerar todo esse espaço, que quer trazer vida para todo esse lugar. Jesus dijo: ¿por qué me buscáis? Imagina Jesus com 12 anos, Maria preocupada. Chegou em casa, cadê Jesus? É igual quando nas madres tem uns 3 filhos. Entra no coche e diz: cadê o menino? Marta e Maria aí. Ué, Marta e Maria, Marta deixa na história. José e Maria, cadê Jesus? E quando aparece: por que me buscas? Não sabia que em los negócios que são de mi padre me conviene estar. Ele não estava focado em lo que havia naquele lugar.
focado em lo que ele tinha que realizar naquele lugar. Eu te pergunto, tu está aqui nesta manhã, só está focado em receber? Que las alabanzas te ponen o pelo de gatina? Ou tu está mirando a necessidade desta casa? Amém. Está mirando a necessidade espiritual de los que te rodeam. De dizer, aqui entrei, me invitaram aqui para essa festa. Tu não é capaz de correr tu manga na cabeça, ser assim, dizer, vou poner a mão na massa, eu vou trabalhar, porque eu veo essa necessitada, eu veo essa que está inquieta, eu veo esse que está ansioso, eu veo esse que está preocupado, e tu tens esta palavra para dizer, descansa no Senhor. Eu não tenho dom de revelação, eu não estou vendo nada, mas tu tens um sentido na parte do Espírito. Amém. Diga para tu mano, tu tens sentido do Espírito. Ele não somente te salvou para ser salvo, mas Ele quer que tu cuida dos negócios dele. Eu te pergunto, se hay nada aqui nesta manhã preocupado em los negócios de tu Pai? Cadê o glória a Deus? Glória a Deus. Cadê o aleluia? Aleluia. Cadê? Aleluia. O eis-me aqui. Glória a Deus, papai. Cadê? Amém, Senhor. Aleluia, papai. Quando Cristo te está salvando, Ele não somente te está salvando, Ele está salvando os negócios. Diga, eu sou parte da edificação de Cristo. Eu hago parte, não dá tempo de predicar. Lo que arruinou o pecado foi os negócios de Deus. E Ele te trago aqui hoje para que tu amadureça, para que tu cresça, para que tu cuida desses negócios. O que foi que Deus colocou em tuas mãos? Pastora, não veio nada a primeira vez. Tu que chegaste aqui a primeira vez, tu conforme tu vai caminhando, tu vai entender que há um negócio maior, há algo mais poderoso, há algo mais profundo que Deus te quer levar, e Ele vai se revelar a cada passo que tu dá. Aleluia. Quando há algo aqui muito poderoso. Eu não sei em que momento as pessoas conseguiram fazer do Evangelho o foco do mundo. Eu não sei em que momento conseguiram que o foco do Evangelho ele seja o homem. O Evangelho não veio para resolver o problema da humanidade. O Evangelho não veio para resolver os problemas. O Evangelho foi desenhado para desenvolver a Deus seu propósito eterno. Eu não sei em que momento converter que o centro tem que ser o homem, o centro ele tem que ser Cristo. E quando Cristo é o centro da nossa vida, todo ao redor se move, todo ao nosso redor se cura, todo ao nosso redor se sana, todo ao nosso redor é salvo e alcançado pela presença de Cristo. Mas tu pensa que o Evangelho ele está de volta de tus problemas, e que se Deus não hace é porque Deus não tem poder para ser. Ele tem muito mais poder para isso, mas Ele quer te convertir na expressão e na representação dele. Ele quer que essa vida cresça. Diga comigo, milagros. Nunca cambiou nada.
cambia a vida do homem é a presença de Cristo dentro de seu ser. Diga para tu irmão, sabe quando tu vai cambiar? Quando tu tem toda, sabe quando tu vai ter tua vida toda cambiada? Quando tu tem um encontro com quem Ele é. E nós já entendemos que não há como alguém ter um encontro com quem Ele é e não receber o que Ele tem. Não é assim? Não há como o homem ter um encontro com quem Ele é e não receber o que Ele tem. Esse jovem que está aqui, há uma presença que está tocando em ele. Homem, eu não te conosco, eu não sei de onde tu vienes, mas Deus me manda dizer-te que vai haver um encontro tão poderoso que tu não solamente vai conhecer quem Ele é, mas tu vai conhecer tudo o que Ele tem, tudo o que Ele contém. E diz o Senhor, para onde tu vas, vai ter vida. Diz o Senhor que assim como Abraão, Ele prosperou em meio do deserto, assim Ele quer ser contigo, em lugares áridos, em lugares secos, em lugares que não há vida. Quando tu colocar as palmas de tus pés, Ele vai colocar contigo, e todos esses lugares serão cambiados por a vida de Deus. O Senhor, Ele foi desenhado para devolver a Deus o propósito que Ele desenhou. Ele não tem isso assim, lleno de coisas. Ele não te criou assim, com tanto medo, com tanta inseguridade. Ele te criou lleno de poder e de glória. E isso é o que Ele quer devolver, essa glória aí dentro. Aleluia. Qual é o propósito da vida de Cristo em mim? Eu sei que hablamos muito. Quem aqui não habla a Deus? Cristo habita em mim. Levanta as mãos. Eu sei que hablamos muito. Eu tenho a Cristo, Ele vive em mim. Sim. Tudo está bem. Mas eu quero saber quanto desta vida governa dentro de ti. É forte. Quanto desta vida está governando aí dentro? Porque não basta receber a vida, não basta ser da família, não basta saber o propósito, mas também basta saber quanto desta vida está governando o meu interior, quanto esse poder, o Espírito Santo está governando minha vida, tus ações. Porque se Cristo está fora, Ele não manda. Se Cristo está fora, Ele não manda. Se Ele está dentro, Ele não manda, não vale de nada. Se Ele está dentro, se Ele está fora, se tu vai na igreja, não vai, mas Ele quer saber quanto Ele governa aí dentro. Por isso que eu te chamei aqui nesta manhã, para dizer que este culto não é um culto emocional, mas um culto racional, um culto com entendimento. Quando eu vou correr nesta reunião, que vai cambiar de ser e que me vai levar para esse propósito. El jueves escuchamos aqui a pastora Marielle. E foi uma coisa que me chocou muito. Hasta quando vai dizer que Deus transforma? Hasta quando vai predicar que Deus confia, descansa, não te preocupe, Deus está no controle. Mas quando o vento sopra a tua porta, hasta que ponto tu confia, até que ponto tu descansa, até que ponto tu se entrega.
E eu te pergunto, o vento já golpeou tu porta? Ah, se eu entrego o microfone aqui, o testemunho é largo. Mas quanto ele governa dentro? Quantos temos que estar governando? Tentativa não auxiliar, a se descontrolar, a não dormir. Se eu pergunto aqui dentro quem não está dormindo à noite, que sabe vai levantar uns quantos? Porque não está descansando, porque não está dormindo, porque tu tens que confiar em tu Salvador, tu tens que confiar em tu Criador. Aplaude a Jesus. Estamos vivendo um tempo que pessoas vêm no Evangelho e hablam para Deus o que Ele tem que fazer. Senhor, me dá um coche, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá não sei o que, Senhor, me dá não sei o que. Vê como nós outros reduzimos a Cristo a nada. A Bíblia diz que aquele que não estimou seu próprio amigo, e ele entregou naquela cruz, ele também não terá com ele também todas estas coisas. O que é que tu vindo aqui necessitando? Qual é o teu pedido de oração aqui nesta manhã? Será que ele não tem o poder de colocar? Ele não tem o poder de salvar? Será que não tem o poder para poder entrar em tudo isso que tu necessitas? Ele tem o poder de fazer muito mais do que tu está pedindo. Que desenho é esse? É um desenho desatualizado de quem é Cristo. Tu sabia que estamos em um Cristo desatualizado? Diga comigo, estamos com o pensamento de um Cristo desatualizado. Diz o Senhor, Ele sigue se revelando. Não me vale, irmãos, ler versículos bíblicos. Pastora, que é isso que está dizendo? Não me vale ler versículos se eu não tenho a revelação daquele versículo. Não me vale dizer o Senhor, Ele é meu pastor e nada me faltará. Simplesmente serão versículos citados por tua boca. Mas quando tu tens a revelação em teu espírito, tu sabes que te pode faltar todo. Mas é com o pastor, Ele não te falta. Isso é ter um versículo revelado. Não é maestra. Já maestra que é meu discípulo. Não me vale ter um montão de versículos. Se tu vai na casa de muitos, o Salmo 91 está aberto. Até mesmo nas páginas que está amarilla. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe até de cor sorteado. Mas quando Ele tem a revelação em tu coração, tu sabe que tu esconderijo está debaixo do Altíssimo, e em la sombra do Onipotente descansará tu coração. Eu te pergunto nesta manhã, já descansou debaixo desta sombra? Já descansou debaixo deste Altíssimo? Já encontrou paz debaixo dele? É só com uma revelação que eu sinto em meu espírito. Aí está passando de todo aí em cima. Aí tempestade em cima. Aí tormenta em cima. Mas só estou guardado debaixo do esconderijo. Em la sombra do Onipotente descansarei. Onde gasto que andarei cheia. Pergunta para tua mano, já descansou? Ou simplesmente está citando os alabanças?
ou simplesmente está cantando com a boca para fora, ou tudo isso é uma realidade em tua vida. Diga comigo, hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Esse evangelho não tem nada a ver com nós outros. Que é isso, pastor? Aquele que nós outros damos. Senhor, Senhor, Senhor. Ele era o verbo encarnado e habitou entre eles. E aonde ele passava, gritava: Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, e nos identificamos com a mulher del flujo de sangre, como Zaqueu. Não somos igual que eles, não. Diga em esta estação que estamos, não somos nenhum deles. Não temos que dizer: Senhor, entra em minha casa, Senhor, sana. Não. Temos a fábrica de milagre dentro de nós. Aleluia! Aleluia! Temos a fábrica de todos os milagres aí dentro de ti. Tu não tens que correr onde está. Aonde adoramos é no monte, é na cidade. Importa que nos verdaderos adoradores e adora em espírito e em verdade. É isso que lhe importa. Assim é. Diga para a tua irmã: é espírito e verdade. Porque Ele é espírito. Diga: eu cargo dentro de mim o Criador de toda a terra. Tu carga aí dentro. Tu já entendeu que tu é templo do Espírito Santo. Tu eres morada. Tu eres casa. E Ele não habita aí fora, Ele habita aí dentro. E Ele quer entregar todo o que tu necessitas. Quando Ele pensa em dar-te algo, Ele não pensa em entregar algo grande que custa. Ele pensou em entregar Ele e colocar dentro de ti. Ele não pensou em outra coisa, algo que custasse. Algo grande. O que é grande? Diga para mim. Me pergunta, me responde. O que é grande para ti delante de mi Criador, de mi formador? Assim é. Para de diminuir a Deus a estas coisas. Ele é do Salvador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. E tu carga tudo isso. Tu entendeu isso? Eu vou parar essa prédica aqui. Tu vai sair daqui entender. O Senhor está edificando. Nosso princípio, nosso principal recurso ministerial tem que ser Cristo. Não são minhas habilidades. Quando eu pensei nesse ministério, em meu momento, eu não sabia cantar, mas eu cantei. Diante de tudo, eu não sabia ser nada. Mas houve um dia que eu tive que entrar aqui dentro, abrir essa porta. Porque o Senhor, eu queria cerrar, e o Senhor disse: não vai cerrar. Tu vai abrir, vai levantar tua cabeça e vai seguir com o que eu tenho preparado para tu edificar em minha casa. E naquele
vezes não são dos recursos humanos, são o que Ele quer entregar a ti. Tu quer produzir e Ele quer entregar. E aí como quer? Diga, Deus quer entregar. Deus quer entregar. E sabe, tem uma coisa. Temos uma grande ventaja nesse mundo. E no qual tu está em frente de muita gente. Para os que estão aqui vão abrir barriga. Vosotros que estão aqui dentro, tenéis uma grande ventaja a los de afuera. Amém. Dime qual? Qual? Tu tienes o Espírito Santo. Ellos não lo tienen. E é por isso que eles estão de um lado para o outro desesperados. Mas tu não necessita correr desesperado. É dentro daquela habitação em secreto. Tu entra dentro daquele quarto em secreto. Tu papai me responde. Eu estava perdido, mas Ele me encontrou. E Ele diz assim: pero quando venga o Espírito da verdade, Ele nos guiará a toda a verdade. Diga comigo: quando venga o Espírito da verdade, Ele me guiará por toda a verdade. Ele me guiará a toda a verdade. Disse: eu não andarei enganado. Eu não andarei enganado, porque o Espírito Santo me guiará a toda a verdade. Diga para tu, não está enganada? Está andando enganado? O Espírito Santo tem o poder de dirigir, guiar, governar e mover para onde Ele quer. Diga comigo: Ele quer governar minha vida. Ele quer governar minha vida. Tu pode orar. Tu pode ser 7 dias de campanha. Tu pode falar com o Senhor cara a cara. Podemos. Quem aqui já não falou com Deus, escutou sua voz? Quem aqui o Espírito Santo tem hablado e tem confrontado? Até mesmo eu escutava isso. Uma pessoa dizendo para mim: o Espírito Santo não me permite fazer isso. Eu quero fazer, não me nega. Eu quero fazer outro, eu não consigo. Porque Ele te guia para toda a verdade. Amém, assim é. Mas eu te pergunta para tu, o que está haciendo quando tu sai de tu quarto e Ele habla contigo? Eu e só uns aqui. Diga: tem posto por obra? Tem colocado em ação? Ou tem ser covardado? Ou tem dudado da voz do Espírito? Porque não me vale tu chorar. Podemos chorar na presença de Deus. Podemos nos derramar neste domingo. Podemos receber o corpo e a sangre. Mas o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Aplaude a Jesus. Estávamos mortos e tomávamos decisão. E agora que estamos vivos, temos que tomar novas decisões. Ser governado, ser guiado. Presença do Espírito Santo. Eu vou parar aqui, levanta. Há muito aqui todavia. Quando eu tenho consciência desta vida que está dentro de mim, quando eu te pergunto, quanto eu tenho consciência desta vida que está dentro de mim? Quanto vive liberado? Não é assim? Não é assim, Isa? Eu tenho dado conta dessa vida, dessa voz. Como eu tenho
Diga para tu irmão, muévete pelo Espírito Santo. Presta atenção nessa vida. Diga para tu irmão, tu tens escuchado a voz do medo. Tu tens escuchado a voz da inseguridade. Temos que ter ideia que o Espírito Santo de Deus, Ele me vai proibir até de lo que eu penso que é bom. Pablo queria predicar em Ásia, e o Espírito Santo lhe proibiu. E tu vai dizer assim, mas o Pablo ia predicar. O Senhor lhe proibiu. Não, eu puedo dar mais, eu puedo ir mais, eu vou fazer algo, eu vou fazer o outro. Não, se o Senhor mandou permanecer, permaneça onde Deus te colocou. Mas escute a voz de Deus. Não te mueva por tus emoções. Diga para a tua irmã, é tempo de dar fruto. É tempo de dar fruto. Eu quero invitar aqui os obreiros. O crescimento. O crescimento temos que entender que é para a edificação da casa de Deus. E essa edificação não pode ser com palha nem com madeira. O Senhor te ama. Pablo explica para eles como teria que ser a construção deste templo. Barra, madeira, ouro, prata, pedras preciosas. Madeira e barra significa obra vegetal. Podemos até pensar, não é assim, Jasmine? Porque quando recebemos uma palavra, recebemos em forma de semente, pastor. A Bíblia diz que Apolo plantou, Pablo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Mas essa semente dentro de nós outros tem que pensar a rasgar. Ela tem que pensar a crescer. E é por isso que ele diz a Pablo, ele diz a Pedro, Pedro, já não te chamará mais Simão, mas chamará Pedro. Simão significa jumbo. Eu vi aqui em Espanha como palito. Ele era vegetal. E ele diz, agora tu se chamará Pedro. Pedro que significa fagulho, fragmento de pedra. Porque Deus não pode construir coisas inestáveis. Deus tem que edificar coisas eternas, estáveis. Pedro, tu é muito emocionado. Pedro, tu é muito inestável. Pedro, tu é muito inseguro. Pedro, tu está aí, não. Pedro, quem sou eu? O que dizem que ele? Que dizem quem eu sou? Uns dizem que tu é um profeta, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias. E tu, Pedro? Outros não sabem quem é Cristo. Vale, mas tu que está aqui dentro. Os novos me perdoam, não, irmã? Mas os que estão já de pelo branco na cabeça. Que já tem um pelo branco na cabeça, que já lleva já uns anos, ele é mais velho. Tu eres el Hijo, el Deus viviente. Pedro, sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei minha igreja, e a planta dele não prevalecerá contra. Diga para mim, tu é jumbo? O que é jumbo? O que se diz jumbo?
Lídia? Ou tu é Pedro? Deus pode contar contigo para esta hora. Vamos adorar. Diga para tu irmão, tu vas ser parte da edificação da casa de Deus.